que nós vamos costurar essa blusa com manga bem soltinha. Bom, para começar, essa daqui é uma modelagem de revista, foi copiada da revista Moda Moldes, edição 61, tá? É uma blusa de mangas compridas e para vocês que querem fazer esse mesmo modelo, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link, tá? Onde vocês vão poder encontrar um molde semelhante, tá, gente? Não é o mesmo molde, mas é bem parecido, porque aí se vocês se interessarem, vocês podem fazer para vocês, tá certo? Eu tô trabalhando aqui com um tecido fino, é um crepe de seda, por isso que eu posicionei o molde e coloquei aqui essas bolinhas de vidro pra gente não espetar o nosso tecido, que é fininho, com o alfinete, tá? E aí correr o risco de puxar um fio, de estragar o tecido, então por isso eu coloquei aqui para sustentar o molde essas bolas de vidro. Você em casa pode pegar aí qualquer coisa que faça peso para sustentar o seu molde. Então a gente vai começar a cortar a parte da frente da nossa blusa. Eu vou começar aqui por baixo. Aqui pra gente fazer a nossa bainha, eu vou cortar deixando uns 2 centímetros. Vou aqui fazer um pique marcando 2 centímetros a mais, só que aí no restante a gente pode cortar com 1 centímetro mesmo, tá? Com o tecido dobrado, tá? E aí, quando a gente tira, tem a peça inteira, tá? Quando a gente termina de cortar, tem essa peça inteira, que no caso é a nossa peça da frente. Bom, agora a gente vai cortar as costas. Do jeito que eu dei 2 centímetros na bainha da frente, eu vou dar 2 centímetros também aqui e vamos cortar. Aqui tá, as costas também foi cortado com tecido dobrado e aí quando a gente abre tem a peça inteira. Então eu dobrei aqui o tecido para cortar a manga, porque aí a gente já corta as duas de uma vez, tá? As nossas duas mangas, tá? Já cortadas. Para fazer o acabamento do decote, eu cortei uma tira de 66 centímetros de comprimento com mais ou menos 4 centímetros de largura para fazer o viés. Bom, agora que todas as peças estão cortadas, nós vamos começar a costura da nossa blusa. Primeira coisa é colocar a peça das costas, direito com a peça da frente. E nós vamos aqui tentar igualar os ombros, porque nós vamos fazer uma costura para uni-los, tá? E aí você vai tentar igualar o máximo possível. Se tiver alguma diferença, tiver uma peça maior do que a outra, você deixa sempre essa diferença para o lado da cava, que aí é mais fácil da gente acertar essa diferença depois, tá? Eu não vou alfinetar, porque estou trabalhando com um tecido muito fino, como já falei para vocês, e tenho medo de machucar esse tecido alfinetando, tá? Vamos levar para a máquina assim mesmo. Já posicionei aqui a nossa peça na máquina e vamos começar a costurar os ombros com mais ou menos 1 centímetro de distância da borda. Agora que a gente já costurou os ombros, vamos passar o overlock aqui, tá? Para fazer o acabamento. Se você não tem overlock, pode fazer o acabamento em zigue-zague mesmo, tá, gente? Então vamos lá. O próximo passo é fazer o acabamento do decote. Então tá aqui a minha blusa virada para o lado direito e eu venho aqui com a tira de viés, tá? O direito encontrando com o direito da blusa e posiciono aqui porque a gente vai costurar por toda a borda do decote essa tira de viés, tá? Fazendo de um jeito, começando aqui pelas costas, porque aí quando terminar
a emenda vai se encontrar aqui nas costas, tá? Esse é o primeiro passo do viés. Então agora a gente vai para a máquina fazer essa costura aqui ao redor do decote. Então já posicionei aqui, da mesma forma não tem nada prendendo, tá? Nossa faixa de viés, a gente vai costurando aos pouquinhos para ir ajeitando, posicionando a fita ao longo da costura, tá? Então vamos lá. Vai parando, tá, gente? Vai tendo certeza que tá costurando, que se a gente passar muito na borda, vai correr o risco de não costurar, tá? Com paciência, esse tecido é um pouquinho chato de trabalhar com ele, mas vamos lá. Eu só quero mostrar para vocês como é que ficou, olha, depois que eu costurei o viés, ficou assim, tá? Tá todo costuradinho aqui, ó. Agora eu vou virar minha blusa pro lado avesso. E nós vamos fazer da seguinte forma. Esse viés, ele é costurado pro lado de dentro do tecido, tá? Então nós vamos posicionar essa costura aqui, colocar ela assim pro lado da gente, trazer ela pra cá. Depois a gente faz essa dobrinha aqui e depois vai dobrar mais uma vez e nós vamos costurar contornando todo o pescoço dessa maneira. Assim o viés vai ficar para dentro e o que a gente vai ver do lado de fora é só uma costurinha, tá? Um acabamento bem delicado. E vamos ajeitando à medida que a gente vai costurando um pouquinho, a gente vai fazendo a dobrinha. Se você preferir, você pode fazer isso antes. Bom, então tá costurado o viés, olha, vai ficar assim pelo lado direito da peça, tá? O viés aqui dentro, olha só. O viés aqui dentro e por fora só essa costurinha aparecendo, só um conselho, tá? Se você também escolher um tecido fino como eu escolhi, não esqueça de antes passar ferro, porque acaba dando muito trabalho, o tecido fica se movendo muito e eu não tinha a opção de usar o alfinete nesse aqui, porque senão ia machucar o tecido todo. Então o ideal é que você passe, se tiver chance de alinhavar, alinhave, tá? O próximo passo é costurar as mangas aqui nas cavas. Então eu sempre prefiro fazer esse procedimento com a blusa ainda aberta, tá? Então não feche as laterais por enquanto, vamos primeiro colocar a nossa manga aqui na nossa cava e passar uma costura contornando aqui toda essa curvatura aqui. Gente, eu acabei alfinetando aqui mesmo sem querer, porque o tecido é fino, mas porque essa costura, botar a manga na cava é um pouco complicado com o tecido fino, então acabei colocando com muito cuidado. Bom, e agora eu já vou passar o overlock. Eu vou aproveitar que a blusa ainda está toda aberta, a manga também está aberta, para já fazer esse acabamentozinho aqui no punho, tá? Esse acabamento aqui próximo da mão. Então, eu dobrei 2 vezes, passei a ferro, a largura você vai decidir, tá? Passei com o ferro para segurar mais um pouco, já que o tecido se mexe muito, e aí já vou passar uma costura aqui com a peça aberta, porque vai facilitar. Se eu deixar para fazer fechado, vai dar um pouco mais de trabalho. Bom, então eu terminei de fazer a costura, eu venho novamente com o ferro, tá? Assentando essa costura, tá? Isso vai dar um caimento mais bonitinho à nossa peça. Então é importante que sempre, quando a gente fizer uma costura, a gente também dê uma passadinha com o ferro. Agora a gente vai fechar a nossa blusa com uma costura pelas laterais e pegando também aqui a lateral da manga. Desse lado e a mesma coisa do outro lado. Só uma dica, aqui na hora de costurar essa parte que fica embaixo do braço, normalmente existe uma dificuldade de fazer essas costuras se encontrarem. Então a gente vai colocar a sobra da costura
que está no avesso, a gente vai colocar uma para um lado e a outra a gente vai fazer isso, ó, puxar para o outro. Então fica uma sobra de costura para um lado, a outra para o lado oposto e a gente vai costurar. Isso vai ajudar a fazer com que essas costuras aqui elas se encontrem melhor, tá? Então vamos para a máquina mais uma vez. Então, ó, quando a gente fez aquela costurinha que jogou uma para o lado, outra para o outro, para costurar aqui a lateral, olha, a parte que fica embaixo do braço fica assim, ó, bem igualzinho, formando a cruzinha, tá? Aí eu já fiz overlock em todas as costuras laterais da minha blusa. E o último passo é fazer a bainha. Aqui eu dobrei 2 vezes e prendi com alfinete só aqui, só nesse ponto. E vou fazer no outro lado também, só para garantir que não saia, tá? Mas é só fazer isso. Dobra 2 vezes e passa a costura. Resultado. Se você gostou desse tutorial, clique em gostei e deixe seu comentário porque ele é muito importante. Para mais dicas de costura, visite costurandosonhos.com.br. Um beijo e obrigada por assistir!